E aí, pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula de matemática. Dessa vez, fazendo a correção da atividade número 1, onde nós iniciamos o segundo período fazendo o estudo da circunferência no plano, com os seguintes tópicos: circunferência e seus elementos, a equação reduzida de uma circunferência e as posições relativas entre o ponto e uma circunferência. Então, vamos iniciar nossa correção. A primeira questão que foi proposta dizia o seguinte: dê as coordenadas do centro e o raio das circunferências representadas pelas equações. Como nós observamos aqui nos itens da questão número 1, eu tenho equações de circunferência que estão no formato reduzido, que tem o seguinte característica: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembrando a vocês que esse a e esse b, que estão aqui no primeiro membro, acompanhando respectivamente o x e o y na minha equação de circunferência, ele faz parte do nosso centro. A e b são as coordenadas do centro. O r, que está no segundo membro da equação reduzida, ele corresponde à medida do raio, que no caso aqui está elevado ao quadrado. Bom, e para eu descobrir como encontrar essas medidas nas equações reduzidas, basta eu observar justamente esses parâmetros, tá certo? Quem acompanha x vai ser o a, quem acompanha o y vai ser o b, lembrando de sempre fazer a mudança de sinal, porque aqui, como eu tenho menos, certo? Esse sinal negativo, ele faz ser o oposto do número, tá bom? E o raio, para eu descobrir o raio, como aqui está ao quadrado, basta eu tirar a raiz quadrada dele. Então, vamos lá. Na letra A equação é x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 1. Para eu descobrir o centro, eu observo aqui. Eu estou tirando 5 do x, então o a é igual a 5. Eu estou tirando 4 do y, portanto, o b, no caso, vai ser igual a 4. Portanto, o meu centro é o ponto C, 5 e 4, tá certo? Lembre-se, aqui está negativo, mas eu sempre vou pegar o oposto dele. Agora, para achar o raio, eu vou tirar a raiz do termo que está no segundo membro da minha equação, que no caso aqui é o 1. Então, o raio R vai ser igual a raiz de 1. Portanto, o raio, tirando a raiz de 1, eu vou encontrar 1. Logo, no item A, o centro é 5 e 4 e o raio é igual a 1. Item B, a equação é essa: x mais 2 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado igual a 5. Bom, aqui eu já tenho diferente da equação característica, certo? Aqui eu tenho um positivo no meio, isso acompanhando o x e o y. Nesse caso, eu vou pegar o número oposto. No caso, quem acompanha o x é o 2 positivo, portanto, o a é igual a 2 negativo, tá certo? Sempre faça essa questão do oposto. Quem acompanha o y é o 6, só que ele está positivo. Mas no caso, o b vai ser igual a menos 6, que é o oposto dele. Portanto, o meu centro vai ser o ponto menos 2 e menos 6. Para achar o raio, eu vou tirar a raiz quadrada desse número que está aqui no segundo membro, que é o 5. Então, vai ficar raiz de 5. Como raiz de 5 não é um número exato, o raio vai ter medida R igual a raiz de 5. Só isso mesmo. No item C, de início, observando a equação e o seu formato característico, eu observo que o y está aqui sozinho, mas vamos aqui fazer parte por parte. Quem acompanha o x aqui é o 2, então o a é igual a 2. Ah, mas está negativo. Sim, é só lembrar que é o oposto. Pronto. Eu não tenho nada acompanhando o y. Se eu não tenho nada, esse número b vai ser igual a 0, tá certo? E o raio, para eu encontrar ele, eu vou tirar a raiz quadrada de 4.
mas eu já descobri o centro, né? Que o centro é o ponto 2 e 0. E para achar o raio, eu tiro a raiz de 4. Raiz de 4 é o número exato, então o raio é R igual a 2. Ok? Se eu fosse localizar esse centro, ele seria um ponto do eixo X. Tá certo, pessoal? Item D. No item D eu tenho x mais 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 16. Nesse caso aqui, quem acompanha o x é mais 3. Logo, o valor de A é o oposto, menos 3. Quem acompanha o y é menos 1. Logo, o valor de B é o oposto dele, que é 1. Portanto, o centro vai ser o ponto, menos 3 e 1. Por fim, aqui nesse item, para descobrir o raio, eu vou tirar a raiz quadrada do segundo membro, que é 16. A raiz de 16 é o número exato, portanto, o R é igual a 4. Ok? Vamos para os últimos itens da primeira questão. No item E, eu tenho a equação x ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 1. Novamente, eu não tenho nenhum outro número acompanhando o x. Portanto, o A vai ser igual a 0. Agora aqui, acompanhando o y, eu tenho o menos 4. Portanto, o valor de B é o oposto, no caso 4 positivo. Então, o meu centro vai ter coordenadas 0 e 4. Se eu fosse localizar ele no plano, esse ponto estaria no eixo y, tá certo? E, para achar o raio, eu vou tirar a raiz quadrada de 1. Nesse caso, essa raiz é exata. Portanto, o raio é igual a 1. Tá certo? E o último item eu tenho a equação. Item F, a equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Como vocês já perceberam, eu não tenho nenhum outro número acompanhando nem o x e nem o y. Portanto, A e B serão iguais a 0. Logo, o centro coincide com o ponto de origem, que no caso é 0 de x, 0 de y. Tá certo? E, para achar o raio, eu vou tirar a raiz do segundo membro, que no caso é raiz de 10. Como raiz de 10 não é um número exato, o valor do raio vai ser igual à própria raiz de 10. Tá certo? Finalizamos aqui a primeira questão. Vamos para a questão agora de número 2. Diz o seguinte: determine uma equação da circunferência que tem, aí em cada item, eu tenho o valor para o centro, as coordenadas dele, e o valor para a medida do raio. Na questão anterior, eu tinha a equação e pedia para encontrar o centro e o raio. Aqui é o contrário. Nós temos o centro e o raio e vamos encontrar a equação em sua forma reduzida, que, lembrando a vocês, é essa: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde a e b fazem parte das coordenadas do centro e o r corresponde ao raio da minha circunferência, em que na equação ele está elevado também ao quadrado. Então vamos lá. No item A, o ponto que é o centro é o ponto C de coordenadas 2 e 5. O primeiro número vai ser o A, o segundo número vai ser o B. Então fica assim: x menos a ao quadrado, eu vou pegar aqui a mesma equação reduzida que a gente tem para a circunferência, mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, e vou substituir os valores de a, b e r, tá certo? Nesse caso aqui, pelo centro, o primeiro valor é 2, então eu coloco o 2 no lugar do a, então fica x menos 2 ao quadrado, mais y menos, o segundo número aqui no ponto é 5, então vai ficar y menos 5 ao quadrado, igual ao valor de r ao quadrado. O r é o raio. Nesse caso aqui é 3. Portanto, eu vou fazer 3 ao quadrado. Tá certo? Substituída essa primeira parte, agora a gente vai operar se tiver jogo de sinal e elevar o que é possível. Sempre aqui no formato reduzido, o primeiro membro eu deixo sempre com
os parênteses. Eu não resolvo essa parte da equação. Então, eu vou apenas aqui reescrever. X menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado. Deixo assim mesmo. Agora, o segundo membro, eu vou elevar o número que tiver aqui. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que no caso é 9. Então, a equação procurada é x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. Vamos para o item B, onde o centro é o ponto M, menos 1 e menos 4. E o raio é a raiz de 2. Como vocês observaram aqui, no ponto do centro eu tenho números negativos. Eu vou substituir aqui na equação normalmente, onde tiver A e onde tiver B. Então vamos lá. Escreva aqui a equação, né, na forma reduzida, para que a gente possa substituir o A, o B e o R. E eu vou agora substituir os valores. No caso, o A, eu vou tirar aqui do ponto M, que é o primeiro valor, que no caso é o menos 1. Então vai ficar x menos, o valor de A vai ser menos 1. Menos 1, tá certo? E y menos o valor de B, que no caso aqui é menos 4. E elevo também ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado, que é raiz de 2, que eu vou também elevar ao quadrado. Tá certo? Continuando. Como aqui eu tenho sinais acompanhando números, e eles estão aqui repetidos, eu preciso fazer o jogo de sinais. Lembrando que sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então vamos lá. Como eu tenho x menos menos 1, menos e menos fica mais. Fica x mais 1 ao quadrado. Y menos menos 4 vai ficar y mais 4. Sinais iguais fica positivo. E no final, igual raiz de 2 ao quadrado, eu posso eliminar o radical com o expoente 2, que tem o mesmo índice, e deixar apenas o número 2. Tá? Ou então você pode elevar. No caso, ficaria raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, que resulta em 2. Tá certo? Então, a equação procurada é x mais 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 2. Indo agora para o item C, onde o centro é o ponto Q, 0 e menos 2. E o raio é 4. Já sabemos que o A e o B fazem parte do centro. O A é o primeiro número e o B é o segundo número. Então, vamos substituir na equação reduzida esses valores de A, B e R novamente, ficando assim. X menos, pelo centro, o A é 0, mais y menos, menos 2, que é o valor de B, que é o segundo número do ponto. E o raio vai ser 4, que eu vou também elevar ao quadrado. Aí eu tenho aqui, vou operar, x menos 0. Se eu tenho x, tiro 0, continuo com o x, então fica apenas x ao quadrado. Agora, bem aqui, eu tenho y menos menos 2. Menos e menos fica mais, fica um número positivo. Então, fica y mais 2 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, que é 16. Então, a equação procurada é x ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 16. Gente, por favor, não esqueça de colocar os parênteses onde tiver, tá certo? Porque senão a equação perde o seu formato e não deixa de ser mais uma equação de circunferência. Ela pode até ser, mas ela pode mudar os valores se você tirar os parênteses dos seus devidos locais. Item D, o último da segunda questão. O centro é o ponto D, de coordenadas 4 e 0, e o raio é igual a 5. Vou escrever a nossa equação reduzida da circunferência e vou substituir o valor de A, de B e de R. No caso, o A é o primeiro número do ponto, que no caso é 4, fica x menos 4 ao quadrado, mais y menos 0, que é o valor de B, tá certo? Só observar quem é o segundo número do ponto, que também eu elevo ao quadrado. Igual, o raio é 5, então fica 5 elevado ao quadrado. X menos 4 ao quadrado, eu vou apenas repetir. Y menos 0, eu estou tirando o 0 de y. Não vai mudar o valor. Portanto, fica apenas y ao quadrado. E no final,
eu tenho 5 ao quadrado, que resulta em 25. Então, a equação procurada é x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Vocês perceberam que quando aparece o zero aqui no ponto, dependendo se ele for o x ou o y, a ou b, né, como queiram dizer, na equação sempre vai ficar um termo, digamos assim, sozinho, né? Um termo ao quadrado sozinho, tá? Essa é outra característica importante que vocês devem observar. Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão, ela é a quinta do nosso livro. Ela diz o seguinte: verifique entre os pontos A, B e C quais pertencem à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Bom, para eu saber se esses pontos vão fazer parte ou não da circunferência, eu preciso me recordar as posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Nós vimos que elas são 3, que ela vai depender justamente da distância desses pontos ao centro da circunferência e vamos comparar com o raio, se ela vai ser igual, maior ou menor, tá certo? E de acordo com essas informações, nós definimos 3 posições relativas. Vamos lá. Se a distância do centro até o ponto que eu vou observar for igual ao raio, esse ponto ele é pertencente ou ele faz parte da minha circunferência. Que é essa questão que quer saber, né? Se esses pontos pertencem ou não. Se a distância for menor que o raio, que distância, de novo? Do centro ao ponto que você vai observar. For menor que ele, esse ponto vai ser interno. Ele vai estar na parte de dentro da circunferência. Agora, no último caso, se essa distância for maior que o raio, esse ponto vai ser externo. No caso, ele vai estar no lado de fora da circunferência. Tudo bem? Só, pessoal, que nós vimos que não precisaria calcular essa distância, tá? Desse centro até os pontos que eu vou observar. Por que motivo? Porque se nós observarmos na equação da circunferência, a primeira parte corresponde justamente ao cálculo da distância desse ponto até o centro. No caso aqui, eu posso dizer que o centro é o ponto 3 e menos 1, certo? É só observar quem acompanha x e y e mudar o sinal deles. E o raio seria a raiz de 25, que no caso é 5. Tá? Mas nós vimos que essa primeira parte aqui corresponde à distância. E essa segunda parte corresponde ao quadrado do raio. Então, basta eu observar se, quando eu substituir o ponto na equação, substituir quem? O valor de x e o valor de y, certo? E eu fizer as operações, o primeiro membro vai ser igual ou diferente ao segundo membro. Se ele for igual, o ponto é pertencente. Se ele for diferente, ou ele é maior ou é menor. No caso, ele vai ser interno ou externo, tá certo? Então, vamos conferir. Inicialmente, vamos observar aqui o ponto A. No ponto A, o x é 0 e o y é 3. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever essa mesma equação aqui da circunferência que a questão me deu e vou substituir o valor de x por 0 e o valor de y por 3, tá certo? Então, vai ficar assim, 0 menos 3 ao quadrado, mais 3 mais 1 ao quadrado, igual a 25, certo? Aí eu vou verificar se o que eu tenho aqui no primeiro membro vai resultar em 25 ou não, certo? Aí eu vou começar aqui as operações. Lembrem-se que, se eu tenho parênteses, eles requerem prioridades. Portanto, eu resolvo eles primeiro, antes de fazer a soma ou de elevar. Então, vamos lá. 0 menos 3 resulta em menos 3. Por que motivo? Simplesmente porque o zero não tem valor nenhum, certo? Deixa apenas, se eu tirar o zero aqui, sobra apenas o menos 3, que ainda vai ser elevado ao quadrado. Mais 3 mais 1
é igual a 4, que eu também ainda vou elevar ao quadrado. E vamos ver se isso vai dar 25. 3 ao quadrado, negativo, embora seja negativo, resulta em 9. Por quê? Como a base é negativa, mas o expoente for par, o número fica positivo, certo? Mais 4 ao quadrado é igual a 16. Será que isso é igual a 25? Bom, 9 mais 16 é 25. Portanto, o primeiro membro é igual ao segundo. Se deu igual, eu posso dizer que a distância ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Portanto, ele vai ser um ponto pertencente. Logo, A é um ponto pertencente à minha circunferência que tem essa equação. Vamos ver agora o ponto B, 7 e 2. No caso, o x vai ser 7 e o y vai ser 2. Substituímos aqui, vamos escrever a equação e substituir. X, no caso aqui, vai ser 7, que eu vou subtrair o 3 e elevar ao quadrado, mais o y, que aqui vai ser igual a 2, que eu vou somar de 1, elevar ao quadrado e verificar se resulta em 25. 7 menos 3 dá 4, só que vai ser elevado ao quadrado. Por favor, o sinal aqui, pessoal, ele é positivo, certo? Por favor, só observem isso aí. Mais 2 mais 1 são 3. E ainda vou elevar ao quadrado. Que vamos ver se vai ser igual a 25 ou não. 4 ao quadrado dá 16. De novo, eu troquei aqui o sinal, tá, pessoal? Depois vocês conferiram isso aí, que é um número positivo. Tá? Vou até escrever para vocês aqui. Aqui ele é um número positivo, certo? Continuando. 3 ao quadrado vai resultar em 9. Será que 16 mais 9 vai dar 25? Pronto. Igual que eu tinha feito na outra testagem, né, que a gente acabou de fazer, 16 mais 9, pode ser na frente ou antes, resulta em 25. Portanto, eu tenho o primeiro membro igual ao segundo também. Se está igual, é porque a distância é igual ao raio. Portanto, esse ponto B também é pertencente à circunferência. Vamos agora ver o último ponto, que é o ponto C. Menos 3, ou melhor, menos 1 e 3. No caso, o x é menos 1 e o y é 3. Coloco de novo a equação da circunferência, certo? Por favor, observe para não errar nenhum sinal, como eu acabei de fazer aqui, né? Porque pode acontecer também com vocês. E eu vou substituir. No caso, o x vai ser menos 1, que eu vou subtrair o menos 3. E o y vai ser igual a 3, que eu vou somar com 1. E vamos ver se isso vai dar 25. Menos 3 e menos 1, eu vou repetir o sinal e somar, que no caso é menos 4. E vou elevar ao quadrado. Mais 3 mais 1 é 4 também, que eu vou elevar ao quadrado. E isso, vamos ver se resulta em 25. Menos 4 ao quadrado dá 16. Mais 4 ao quadrado também é 16. Será que isso é igual a 25? Vamos ver. 16 mais 16 são 32. E esse número não é igual a 25, ele é maior que 25. Se ele é maior, ele é um ponto que não pertence à circunferência. Mas ele vai estar dentro ou vai estar fora? Se for maior, ele vai ser externo. Portanto, ele não pertence à circunferência, ele vai estar do lado de fora. Tá certo? Para a gente poder observar melhor, né, porque aqui tem apenas as contas, vamos ver aqui numa situação gráfica. Tá certo? Como eu disse a vocês, a minha circunferência é essa aqui. X menos 3 ao quadrado, mais y menos 1, ou melhor, mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Essa circunferência, pessoal, ela vai ter centro no ponto 3 e menos 1, que é esse bem aqui, certo? Está aqui marcado. Ó. 3 de x e menos 1 de y, certo? Está aqui o ponto que vai ser o centro. Aí a questão tinha me dado 3 pontos. A,
B e C. A circunferência é essa, tá certo? Vamos conferir aqui. Pronto. O ponto A tinha dado que ele era pertencente. Ele é 0 e 3. Quando eu marco 0 e 3, ele fica no eixo Y. E observe que esse pontinho verde está em cima da linha azul da circunferência. No caso, ele é um ponto pertencente à circunferência. Tá certo? O ponto seguinte é o ponto B, 7 e 2. 7 de x, 2 de y. Está bem aqui ele, ó, 7 de x, 2 de y. Também está na linha azul, logo ele pertence à circunferência. E o ponto que eu observei agora há pouco, que não fazia parte, era o ponto C, menos 3, ou melhor, menos 1 e 3. Vamos marcar aqui o ponto C. O ponto C, ele ficou aqui, olha, do lado de fora. Ele é um ponto externo, tá certo? Observaram isso aí? Se ele está externo, essa distância do centro, certo? Até esse ponto, ela vai ser maior que o raio. Querem ver? Vamos ver aqui. Vamos aqui marcar a distância. Pronto. Eu quero a distância do centro até o ponto B. No caso aqui, olha, é 5. Como é que eu sei que era 5? Ó, é só ter tirado aqui o quadrado do raio, certo? Raiz de 25 é 5. Agora eu vou fazer aqui a distância do ponto, que é o centro, até o ponto C, que vai dar maior, certo? Observem aqui. Do C até o centro. Ó, deu 5,66. 5,66 é maior que 5. Então, é um ponto que vai ser externo. Tudo bem? Agora, só para a gente tirar aqui mais uma dúvida, se o ponto estivesse, pessoal, aqui dentro, certo? Vou marcar esse bem aqui. Esse ponto D, ele está dentro do círculo. Dentro do círculo quer dizer que ele não faz parte da circunferência, porque para fazer parte, teria que estar nessa linha azul, em cima da linha. Se está dentro, ele é interno. Para ser interno, a distância tem que ser menor que o raio. O raio é 5. Vamos aqui fazer o último teste. Do centro até o ponto D. Deu 3. 3 é menor que 5. Portanto, esse ponto ele é interno. Ok? Aí vamos agora finalizar a atividade resolvendo a questão número 12. Lembrando que os pontos que a questão pedia para conferir se pertenciam ou não era apenas o ponto A e o ponto B. O ponto C, de novo, ele não pertence à circunferência, ele está do lado de fora, ele é externo. Última questão, a 12. Diz o seguinte: determine a equação de cada circunferência abaixo. Como nós vimos a equação na forma reduzida, a gente vai também fazer uma equação de forma reduzida, tá? Que tem, novamente, essa expressão para que nós possamos montar. Onde o A e o B dela fazem parte do centro da circunferência e o R é a medida do raio, tá certo? Então, vamos lá. Como aqui nós não temos escrito quem é o centro e o raio, eu tenho apenas o desenho, né, a forma visual, nós vamos observar cada detalhe para poder descobrir quem é o centro e quem é o raio, para depois montar a equação reduzida, tá certo? Então, vamos nós. No item A, primeira coisa que eu vou observar, pessoal, é o meu centro, tá? O centro da circunferência que corresponde ao ponto O, certo? O ponto O tem coordenadas 2 de x e 2 de y. Logo, ele vai ser o ponto 2 e 2. Nesse caso, o primeiro valor é o A e o segundo valor é o B, tá certo? Agora falta encontrar o raio, certo? De novo, o que é o raio? É a medida que vai do centro até a borda da circunferência. Aqui eu posso pegar várias dessas medidas. Só que eu tenho que observar o seguinte, né?
O raio, sempre procure onde você pode medir, certo? Indo do centro até a borda. Para eu poder observar claramente o raio, eu peço que vocês desenhem aqui um retângulo, certo? E o raio vai ser basicamente a base desse retângulo. Como aqui a base vai de 0 até 2, para eu fazer o valor do raio, eu faço aonde eu terminei menos de onde eu comecei, que no caso vai ser 2 menos 0. Logo, o raio é igual a quanto? A 2. Tá certo? Então, desenha um retângulo e observa a base dele, certo? Observa quantas unidades você andou. Aqui eu andei uma, andei duas. Então, o raio é 2. Tá certo? Aí, vamos lá. Já encontrei o centro e o raio. Agora, eu vou apenas montar a equação. Vou pegar o formato dela e vou substituir o valor de A e de B e de R. A e B, pessoal, vem do centro. Então, vai ficar assim. X menos o nosso A aqui é 2 elevado ao quadrado, mais y menos o nosso B também é 2, e eu vou elevar também ao quadrado. O R, que é o raio, também é 2, e vou elevar 2 ao quadrado. Tá certo? Aí vamos lá. Como aqui eu não tenho jogo de sinais, eu vou apenas repetir. X menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Pronto. Essa é a equação reduzida do item A da questão 12. Tá certo? De novo, temos que observar cada detalhe da questão para poder achar o centro e o raio e, a partir daí, montar a equação da circunferência na forma reduzida. Bom, vamos para o nosso último item, que é o item B. Pessoal, o autor do livro aqui no item B deu uma falha grande, certo? Que era para ter colocado essa linha aqui tracejada para cima, até aqui no 2, certo? Mas a gente vai contornar isso aí para poder ver melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, igual fizemos aqui no item A, eu tenho que saber quem é o centro e quem é o raio. O centro está aqui no ponto O. Vocês estão observando aqui. O ponto O, o valor dele em x é 2 e o valor dele em y é menos 4. Portanto, o centro vai ser o ponto O, 2 e menos 4. Certo? No caso aqui, o primeiro valor é o A, o segundo valor é o B. Certo? Em seguida, vamos para o raio. Certo? O raio é a distância, de novo, do centro a qualquer borda da circunferência. Aí, de novo, Renata, não sei achar o raio. Desenha o retângulo. Certo? Pelo retângulo, você vai observar a base dele. Pode ser a base superior ou a base inferior, certo? O raio está aqui. Essa linhazinha aqui, certo? Vamos aqui para cima. Aqui eu vou andar, olha, 1 unidade, 2 unidades. Eu estava no 0, terminei no 2. Portanto, o raio vai ser 2 menos 0. Olha, você pega aonde você parou, menos aonde você começou. 2 menos 0, pessoal, é igual a 2. Ou seja, você andou 2 unidades, certo? Portanto, o meu raio é igual a 2. Tá certo? Já achei o centro, já achei o raio. O que eu vou fazer? Substituir na equação reduzida da minha circunferência esses três valores. Aí vamos lá. O x, eu vou subtrair o valor de A. O A é o primeiro número que está aqui no centro, que no caso é 2. Fica x menos 2 ao quadrado. Mais y menos b. O b é o segundo valor, que é menos 4. Fica y menos 4 elevado ao quadrado, igual a r ao quadrado, que no caso vai ser 2 ao quadrado, que é o valor do raio. Pronto. Feito isso, eu vou ver se preciso fazer jogo de sinal ou não, ou se apenas elevar o raio, não é isso? A primeira parte aqui, olha, não tem outro sinal, então apenas vou escrever x menos 2 ao quadrado. Ok. A outra parte eu tenho y menos menos 4. Menos e menos fica mais. Então fica y mais 4 ao quadrado. E isso tem que ser igual a 2 ao quadrado, que é 4. Tá certo? Apenas isso. Então, pessoal, nós resolvemos aqui duas equações de circunferência tendo apenas
o seu gráfico no plano para encontrar o centro e o raio e montar a equação. Espero que tenha ficado bem fácil de vocês compreenderem como resolver esse tipo de questão. Nas próximas aulas, nós iremos continuar a fazer de novo equações de circunferência. Por isso é bom que vocês observem cada detalhe para que a gente possa seguir nesse assunto. E futuramente iremos estudar a equação geral da circunferência, que é aonde nós vamos desenvolver esses produtos notáveis que fazem parte aqui, pessoal, da equação reduzida, certo? Eu vi que alguns de vocês tinham já desenvolvido, mas eu pedi que parassem um pouco, porque ainda estávamos estudando a equação na forma reduzida. É uma coisa de cada vez. Então, gente, espero que tenha valido a pena, que tenham, de fato, acertado a maioria das questões, que a gente possa fazer um bom estudo, tá certo? Então, muito obrigado. Continuem ainda na sua rotina de estudos e fiquem em casa, sãos e salvos, tá certo? Muito obrigado, valeu e até a próxima.